Serei o presidente de todos os portugueses. Serei o presidente para cuidar e melhorar o que está bem e para mudar o que está mal. E há tanto para mudar. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. António José Seguro, o político que é hoje empossado Presidente da República, tem um longo currículo na área e não se pode dizer que seja um desconhecido. Mas ter estado mais de 10 anos recolhido, depois de ter sido corrido da liderança do Partido Socialista pelo camarada António Costa, faz dele uma incógnita maior em início de mandato do que foram os seus antecessores. Descontando, como é óbvio, o primeiro eleito, já que Ianes só se tinha dado a conhecer verdadeiramente, com 25 de novembro, 7 meses antes de ser o candidato de uma larga coligação que ia do Partido Socialista ao CDS. Seguro foi eleito com a maior percentagem de sempre, mas isso não diz muito sobre ele, diz sobre os eleitores que renunciaram às influências dos líderes partidários e não ficaram a meio da ponte, como a esquerda na primeira volta e a direita na segunda. Mas o que vai ele fazer com um apoio eleitoral tão expressivo? Deixará perceber logo na posse, com um discurso estratégico, que país quer deixar quando sair de Belém? Ou vai entrar de pantufas para não agitar logo a abrir um mandato um mundo partidário altamente polarizado e muito fragmentado no Parlamento? À procura de respostas, conversamos com Marina Costa Lobo, doutorada em Ciência Política pela Universidade de Oxford, investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Marina Costa Lobo. A votação expressiva, a maior conseguida em presidenciais, dá uma legitimidade acrescida ao Presidente Seguro ou parte, como qualquer outro antes dele, obrigado a mostrar o que vale no cargo? António José Seguro parte... todos os presidentes da República eleitos têm legitimidade plena, mas a forma como a eleição decorre, de certa forma, influencia o estado de graça de que beneficiam todos no início do mandato. E António José Seguro, ao ter sido uma eleição a duas voltas, coisa que não acontecia há 40 anos em Portugal, e também tendo sido eleito com 66% dos votos e um número máximo, 3,5 milhões de votos, estamos perante uma legitimidade muito grande. Também sabemos que ele foi votado por toda a esquerda, mas também por uma boa parte do eleitorado que normalmente vota no PSD. Isso é significativo. Portanto, normalmente os presidentes eleitos no primeiro mandato são eleitos pela sua área, pelos eleitores da sua área política. Não são tão transversais, coisa que aqui António José Seguro tem, e isso é uma característica deste seu primeiro mandato, que começa com esta abrangência eleitoral, que é algo que normalmente os presidentes buscam na reeleição. E ele tem já essa característica que está a referir. Nós vivemos um tempo de grande polarização, essa característica da votação que ocorreu nesta segunda volta, com eleitores à direita e à esquerda a votar nele, aconselho como mediador entre partidos. A pergunta é se a sua mais significativa missão é de garantir estabilidade institucional, garantir que a legislatura chegue até ao fim. Bem, eu penso que para isso ele é certamente um ator importantíssimo, mas não é o único. A estabilidade governativa depende de vários fatores, nomeadamente do desempenho do governo,
E este é um governo minoritário do desempenho e da responsabilidade institucional dos vários partidos no Parlamento. Portanto, certamente que ele, António José Seguro, irá tentar contribuir para a estabilidade. Sabe que isso foi uma das razões pelas quais ele foi eleito, e isso será um marco. Mas acho que há outros que também são importantes de realçar. António José Seguro foi secretário-geral do PS. Não carregou muito nas cores da esquerda na sua campanha nem na sua eleição, mas o que é facto é que estamos perante um presidente de esquerda pela primeira vez em 20 anos e, portanto, este mandato também marca um certo regresso da esquerda à presidência, ou da área da esquerda à presidência, e isso é um feito e é um sinal de que poderá haver aqui portanto, um estancamento da erosão da representação da esquerda nas instituições políticas portuguesas. Ele já representa isso. E isso é algo que é um trunfo para a esquerda, porque reequilibra um sistema partidário que está atualmente com uma maioria de direita muito significativa na Assembleia da República, mesmo se a polarização e os cordões sanitários mais ou menos fortes têm impedido essa maioria absoluta de surgir e de apoiar um governo. Mas a verdade é que esta eleição de Seguro também representa uma certa contrariedade a esta dinâmica de predomínio da direita nas instituições políticas portuguesas, e isso é significativo e poderá também ter repercussões nesta interpretação do mandato de António José Seguro. Não é apenas a estabilidade. Essa condição que ele tem de ter conseguido ter votos à direita e à esquerda, mas ter vindo da esquerda, isto mostra que é uma vantagem porque mostra que é capaz de gerar consensos, ou é um handicap porque ele pode correr o risco de, na procura desses consensos, não agradar nem a uns nem a outros? Vamos ver, eu acho que aqui nós temos que falar também mais do governo, quer dizer, o governo de Montenegro esteve desde as eleições de 25 muito uma estratégia de aproximação ao Chega, sobretudo do ponto de vista legislativo, não é? E fica marcado por alguma legislação que supostamente iriam roubar a agenda da esquerda, ou como foi dito, destrunfar, a agenda do Chega, destrunfar o Chega. E estas eleições presidenciais mostraram os riscos dessa estratégia. Essa aproximação ao Chega o que faz é legitimar o Chega, e o resultado para o PSD foi que na segunda volta das presidenciais não houve nenhum candidato da área do PSD. E isto já foi uma vitória de André Ventura. E porquê? Porque foi André Ventura que representou a direita na segunda volta das eleições. Isso é algo que fará Montenegro repensar esta estratégia parlamentar de aproximação ao Chega para a aprovação de legislação. Portanto, Montenegro estará atualmente mais interessado em reverter ou contrariar um pouco essa estratégia, devido à experiência das eleições presidenciais. Portanto, não será Seguro que é garante da estabilidade. Quem tem que procurar a estabilidade é o governo de Montenegro, que aliás já está a ser também atacado por dentro por estas investidas de passos, este regresso de passos, que não se percebe muito bem a que é que vem, mas que sinaliza que com ele haveria uma maioria parlamentar com o Chega, não é? E portanto, Montenegro tem interesse agora, talvez terá interesse em aproximar-se um pouco do PS para nova legislação ou para a aprovação de legislação. Porquê? Porque a experiência que as presidenciais mostraram é que os riscos de André Ventura e do Chega se tornarem de facto os representantes da direita em Portugal existem. Existe de e facto. Que esta agenda de destrunfar o Chega através de implementação de políticas que são marcas do Chega, nomeadamente em termos de imigração, na verdade não impediram
que André Ventura fosse o representante da direita nestas eleições presidenciais e, portanto, haverá aqui talvez um repensar desta estratégia parlamentar, porque Montenegro é que é o governo minoritário e será E mais ele que terá interessado que em ter garantir essa a leitura. estabilidade. Exatamente. E do lado do PS tem alguém que já tentou fazer várias pontes e que está pronto para isso. Qual é que é aqui o risco? O risco será a da excessiva proximidade entre estes dois partidos, PS e AD, PSD, ser visto como um bloco central que de facto que não tem diferenças entre estes dois partidos e que poderá alimentar o Dá espaço ao crescimento do Chega. E isto é sempre um risco, que é o risco sobretudo para o PSD, atualmente, mas que comporta riscos para ambos os partidos, porque nós sabemos que as transferências de voto para o Chega e o crescimento do Chega têm sido alimentado sobretudo à custa do PSD e da abstenção, mas também do PS. Para fecharmos a nossa conversa, importa que o novo presidente se mostre ao país com ambição, fazendo um discurso com substância sobre o que ele entende que deve ser o rumo a dar ao país. É possível um discurso estratégico que mostre seguro a querer ter efetivamente uma palavra a dizer e a dizer ao que vem? Eu penso que sim, seguro quer que esta presidência comece tematicamente, não é? E se salientou desde já a questão da saúde, que é um dos temas que mais preocupa os portugueses, também os problemas da interioridade, e ele, sendo de pé numa cor, tem uma legitimidade acrescida para representar esses problemas junto das outras instituições políticas, e portanto ele tentará imprimir uma agenda, mas as agendas também vêm fora, e nós sabemos que vivemos num tempo político muito acelerado e também do ponto de vista internacional extremamente volátil, e o Presidente da República tem um papel aqui a desempenhar que eu acho que se vai tornar mais importante. Não podemos esquecer que ele é também o Comandante Supremo das Forças Armadas e nessa qualidade preside ao Conselho Superior de Defesa Nacional, e aí poderá haver um papel acrescido também para o Presidente da República nestes tempos em que o contexto internacional está tão volátil e em que a União Europeia assume um caráter geopolítico, algo que nunca tinha acontecido previamente, e portanto acho que isso pode ser uma novidade para o primeiro mandato de António José Seguro, algo que não marcou os mandatos dos presidentes anteriores devido ao contexto internacional em que vivemos atualmente. Comece a semana procurando na página de podcasts do Expresso, da SIC e da SIC Notícias os seus podcasts preferidos e subscreva-os para ser avisado sempre que sair um novo episódio. Cultura, política, economia, sociedade, desporto e humor. Pode seguir todos os podcasts nas páginas do Expresso ou da SIC ou subscrevê-los diretamente na aplicação que utiliza no seu telemóvel. Saiba igualmente que a subscrição premium anual do Expresso lhe dá acesso completo ao The New York Times e aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias por apenas 2,30€ por semana. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.